Glória ao nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, verso de número 29, verso de número 30. Leremos também Juízes, capítulo 14. A presença de Deus, ela está aqui nessa igreja. Glória ao nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Diz assim: portanto, se o teu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Juízes, capítulo de número 14. Acredito que os meninos vão colocar aí, né? Juízes 14, verso de número 5. Eu vou ler para ganhar tempo. Glória a Deus. Diz assim: Sansão desceu com seus pais até a cidade de Tímina. E quando estavam passando pelas plantações de uva de Tímina, um leão novo veio rugindo para cima dele. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. Com as suas próprias mãos, Sansão despedaçou o leão como se fosse um cabrito. Porém, não contou nem ao seu pai nem à sua mãe o que havia feito. Então ele foi conversar com a moça e gostou dela. Poucos dias depois, Sansão voltou lá para casar com ela e saiu da estrada para dar uma olhada no leão. Diga comigo, saiu da estrada para dar uma olhada no leão que havia matado. E ficou espantado ao ver um enxame de abelhas e mel dentro do corpo do animal morto. Então tirou o mel com as mãos e saiu comendo, e foi até onde estavam o pai e a mãe e lhes deu um pouco. Eles comeram, porém Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Fecha os teus olhos aí. Senhor, eu quero, em concordância à oração feita, Pai, pelo teu servo, pelo pastor nessa noite. Eu quero pedir ao Senhor Deus que aquilo que o Senhor fez durante todo esse mês, meu Pai, de maio, Pai, confirmando a tua palavra a cada culto, usando a cada pregador, cada ministração de louvor. Nós temos vivido um tempo nessa igreja de testificação e sensibilidade no mundo espiritual. E o desejo do meu coração nessa noite é que o Senhor possa penetrar, Deus, as profundezas daquilo que eu não consigo ver. Aquilo que tu dizias ao meu coração enquanto orava, Deus, por esse culto de domingo. Cadeias sejam quebradas nessa noite, Senhor. Meu Deus, que vidas sejam livres para viver aquilo que o Senhor tem liberado sobre cada coração. E eu quero te pedir em nome de Jesus que venha um tempo do temor do Senhor sobre cada vida que aqui está. Trabalhe em meio aos jovens, em meio aos adolescentes, em meio aos visitantes que vieram. Deus nos dê graça para falar exatamente aquilo que o Senhor deseja. E nós queremos pedir ao Senhor: unge os nossos olhos com colírio para que possamos ver aquilo que o Senhor deseja e não aquilo que o mundo lá fora quer. Fica conosco, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Como diz Juraci, pregar num texto desse é barril. E é interessante e se faz necessário dizer nessa noite que quando algum visitante, talvez essa seja a sua primeira vinda a uma igreja evangélica, ouve soar um texto como esse: se o teu olho te faz pecar, arranca. A gente pensa que a gente tem que fazer uma cirurgia, colocar, quem sabe, um bisturi, tirar aquilo que está aqui dentro. E o pastor contou, Ivete, aqui um tempo atrás, sobre uma experiência onde um irmão entendeu esse texto literalmente como o texto estava dizendo, e ele tirou os dois olhos. Por favor, todos que estão aqui entendem que isso é uma metáfora, sim ou não? Que é apenas uma comparação. Então você não precisa sair daqui direto para a Rua Icunha, nem chegar em casa, pegar uma colher e puxar. Misericórdia. Todo aqui ama ver, todos aqueles que estão aqui amam ver. Quem é que já imaginou a sua vida se você não enxergasse? Talvez, querido, seja uma das maiores dificuldades da vida, é alguém não enxergar. E a gente entende que existem pessoas que vão passar por esse processo por algum propósito de Deus, Afonso.
Muitas vezes, como cego de nascença, alguns vão perguntar por que ele está passando por isso. A gente já conviveu na caminhada e às vezes convive com pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, física, motora, auditiva. E a gente entende que alguém que não enxerga, é claro que ele vai estar livre de uma metade de pecado que a gente consegue ver, porque a gente está na geração das imagens. Sim ou não? A gente está na geração dos memes, vivemos na geração dos podcasts, né? Na geração do desenrola, bate e joga de ladinho. Aí eu falei, tem alguns que já pensaram na coreografia aí, né? Misericórdia, cuidado. Na geração do TikTok, das coreografias. As coroas que antigamente não dançavam, às vezes fica na frente do TikTok. Eu vou postar o vídeo e dança. Os jovens, os adolescentes, a gente está vivendo essa geração, querido. Quem aqui nunca abriu sem querer uma tela no computador, no celular de algo que você não queria ver? E alguns, quem sabe, olharam e disseram, misericórdia, Jesus. Mas outros disseram, deixa eu olhar de novo. O olhar denuncia. Talvez seja uma das coisas mais preciosas do corpo, porque um olhar denuncia, irmãos. Às vezes você pode estar aqui e enquanto eu estou pregando, eu estou vendo os olhares de vocês. Talvez alguns possam me passar aonde ela vai chegar. Outros, quem sabe que com o olhar podem me mostrar assim, eu queria já era estar em casa. Porque o nosso olhar fala. Quem aqui é muito transparente? Levanta a mão. Está na sua cara quando você não gosta de algo. Só Jesus para nos converter, né? O bico torce sem a gente querer. O olhar vai. Quem aqui nunca teve aquele amigo que alguém sem filtro chegou, fez algo sem noção, aí você só olha assim para ele como se tipo, nada a ver. Na igreja, muitas vezes a gente vive isso. Eu sempre brinco, falo com Raíza. A Raíza também é uma dessas pessoas muito transparentes. E eu falo assim para ela, cuidado porque está ao vivo. Um olhar nosso na live, irmãos. É aquele olhar que passa uma irmãzinha arrumadinha, ou quem sabe uma mulher bonita na rua, e você tá, me segura Jesus, não quero pecar, mas de repente, deu uma olhada, o sangue de Jesus veio, mas a gente, só mais uma espiadinha. Deixa eu olhar de novo, só para conferir. E é interessante porque a Bíblia vai dizer, queridos, que os olhos são a candeia do corpo. E se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo estará em trevas. Por exemplo, um homem está conversando com uma mulher na igreja. Às vezes eles estão falando algo baixo, porque o assunto não é para ser para todo mundo. Mas quem tem um olhar maldoso, ali tem coisa. O olhar. Não é possível que alguém está conversando assim. Deve ter alguma coisa, deve ter algum interesse. E mulher, mais de perceber isso, quantas mulheres aqui já perceberam no olhar de uma mulher a malignidade? Tem mulheres lá na rua que não tem o Espírito de Deus, que parece que carrega a opressão da pombagira no olhar. Onde ela passa, o olhar dela contamina, não olha com inocência, não olha com graça. E Deus falava muito ao meu coração. Existe uma frase aí fora dizendo que os olhos são a janela da alma. Geralmente as pessoas que enxergam por um lado, mas eu acredito que há uma igreja que é santa e que tem a sua visão focada no alvo. Eu vim lhe dizer uma coisa, queridos, nós precisamos evitar que o pecado entre pelos nossos olhos. Eva come do fruto porque a Bíblia vai dizer que o fruto era agradável aos seus olhos. E é interessante porque até a própria ciência vai dizer que 90% das informações que chegam vem através da nossa visão. Tudo aquilo que a gente enxerga. E eu acho isso fantástico porque cada pessoa tem uma maneira de ver a mesma coisa. Talvez alguém está olhando para um deserto, está dizendo, minha vida acabou nele. E outro está olhando dizendo, é a oportunidade de Deus fazer milagre. A maneira como nós enxergamos a vida, a maneira como nós enxergamos as coisas, diferencia quem é quem. E eu vim lhe dizer nessa noite, Deus quer nos fazer enxergar como o camelo. O camelo tem dois tipos de visão, pastor.
Ele tem uma membrana que protege. É por isso que mesmo no deserto ele caminha, e quando a areia bate, ele libera a capa de proteção, e mesmo olhando para frente, ele não perde o caminho. O Senhor dizia ao meu coração: é tempo da igreja voltar a ter essa dupla visão, de olhar para a sua vida e dizer: existe algo mais precioso sobre mim. Existe algo que nos protege. E quando o deserto da vida vier, Jefio, libera essa membrana e diz: eu estou caminhando para o propósito, eu estou rumando junto àquilo que Deus quer. Eu não vou parar pela areia, eu não vou parar pelo deserto, porque a visão do crente sempre está muito mais à frente. Jesus vai questionar nesse texto, falando sobre adultério, texto de Mateus, e ele vai falar sobre isso. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca. Só que eu fiquei presa, pastor, no lança fora. Porque uma coisa, e a gente tem vivido isso muito na nossa geração, são pessoas que arrancam coisas, mas deixam quietinho do lado deles. Então isso vai voltar a tentar outra vez. Quem aqui não peca, levanta a mão. Quem aqui já conseguiu passar um dia inteiro sem pecar, levanta a mão. Então todos nós aqui somos seres que somos tentados diariamente, sim ou não? Você acha que um homem que tem uma fraqueza, por exemplo, na área da sexualidade, é tão crente, tão super-homem, que pode entrar num prostíbulo, pregar para aquelas mulheres, e as mulheres despirem a roupa, e ele vai ficar muito crente ali? O que a Bíblia nos ensina, irmãos? Que nós deveríamos fugir da aparência. Existem lugares que não é para a gente estar, existem coisas que não é para a gente ver, existem coisas que não é para a gente tocar. Por quê? Porque Deus estabeleceu um padrão diferente para a nossa vida. Cutuca o teu irmão e diga assim: não confie em você mesmo, você não sabe do que você é capaz. Tem gente que diz: eu me garanto. Não confie em você. Mas é tão fácil, Raíza, porque às vezes a gente está olhando para o outro e diz assim: ih, o irmão está com cisco no olho. Aí vem Jesus e diz: e por que tu reparas no cisco do teu irmão e não vê a trave que está no teu próprio? Muitas vezes é tão fácil, querido, identificar quando alguém está errando, quando alguém está falhando, e não conseguimos ver, porque uma coisa que você vai aprender nessa noite é: os meus olhos estão enxergando tudo aqui nessa noite, mas eu não consigo ver os meus próprios olhos. Vocês estão vendo os meus olhos, eu estou vendo os olhos de vocês, mas eu não consigo enxergar os meus próprios olhos. Então tem horas que alguém está na rua, e alguma mulher já deve ter passado por isso. De repente passou aquela irmã não, misericórdia, aquela mulher que é 3 vezes mais bonita. Aí de repente teu esposo estava na rua, deu aquela olhada. Aí a mulher disse: você estava olhando para onde? Eu não olhei para lugar nenhum. É involuntário às vezes. Às vezes só a bola do olho gira assim, ó. E o homem diz assim: eu não olhei. Olhou porque eu vi que você olhou. Virou. Estamos falando do pobre dos homens, né? Mas tem umas irmãzinhas também que quando passa aqueles caras de academia, Senhor, não quero ver. Não queria ver, Jesus. E uma coisa, pastor Roberto, eu aprendi na caminhada: quem é feio e quem não atrai, e feio no sentido daquilo que não te atrai, porque tem um sapato para cada pé nessa vida. Tem. Aquilo que não te atrai, Satanás não vai colocar para nos tentar. Então aprenda algo nessa noite: Satanás conhece a direção do nosso olhar. Tem pessoas que não podem estar em alguns ambientes, não é porque o ambiente é mau, é porque o coração dela não está pronto para aquilo. Tem gente que não pode frequentar uma academia porque desvia, se for. O problema é a academia? Não é a academia, é a visão da pessoa. E é interessante, porque diante disso, Deus falava comigo da história de um homem que pecou por varejo e por atacado, pastor Sansão. Se você quiser conversar sobre pecado, conversa com Sansão. Deus traz algo poderoso para a vida dele, queridos.
A Bíblia diz que ele é chamado desde o ventre da sua mãe como um nazireu de Deus, um homem separado, diferente. Deu regras para ele, chama a mãe e diz: olha, o menino vai ser desse jeito e desse jeito. A mulher era estéril e Deus começa a fazer um milagre, abre a madre daquela mulher que a Bíblia não dá nome. E a Bíblia vai dizer que Deus opera coisas grandes. É como se Sansão fosse o nosso Hércules, né? Que alguns acreditam aí fora, mas as crianças sabem bem. Até as crianças que estão aqui sabem quem foi Sansão. Um homem forte, poderoso, que não carregava armas, mas derrubava tudo na força do seu braço, porque o Espírito Santo estava na vida dele. Sansão, no meio de todas as suas façanhas, a Bíblia vai dizer que ele carrega um portão durante quase 60 quilômetros, pastor vai dizer a história, um portão pesadíssimo sobre os ombros, porque ele tinha essa força. Um homem que com uma queixada mata 1000, um homem que coloca fogo na cauda de raposas, 300 raposas, e vai para o território filisteu. Um homem que quando é amarrado quebra cordas como se fossem fios de linhas frágeis. E eu quero dizer algo para você nessa noite: tudo fica mais fácil quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Portão vira isopor. Portão vira isopor. Quando estamos cheios do Espírito Santo, cadeias e correntes viram fios de linha. Eu vou lhe dizer uma coisa, estávamos falando isso na EBD, queridos. Uma coisa é a gente estar fora do contexto da unção, mas debaixo da unção a gente faz coisa que a gente não tem coragem de fazer fora, pastor. Pregador sabe como é isso. Se botasse a gente para falar no meio da rua algo que não deveria, ou talvez algo que até deveria, a coragem não apareceria. Mas brota uma coragem quando a gente está pregando, que depois que a gente bota a mão na cabeça e diz: por que eu falei aquilo? Jesus, tem misericórdia de mim. E é interessante porque debaixo da unção de Deus, Sansão fez coisas tremendas. As regras eram: não raspe sua cabeça. As regras eram: não chegue perto da vinha, não beba, Sansão. As regras de Sansão eram: você é um homem separado desde o ventre. E eu fiz questão de anotar, porque a Bíblia vai dizer que a primeira coisa que Sansão acha bonito é quando vê uma mulher filisteia. A Bíblia diz que era agradável aos seus olhos. E ele olha e diz: eu não quero de Israel, eu quero lá de fora. Eu quero buscar lá no povo inimigo. Ele tinha sido criado, queridos, para uma missão. E a missão era destruir os filisteus. Mas não era se casando com uma filisteia que ele ia avançar naquilo que Deus queria. Tem gente que diz assim: eu quero viver aquilo que eu quero, mediando aquilo que Deus quer. Ei, filho, tem horas na nossa vida que ou você abre mão daquilo que está lá fora por aquilo que está aqui dentro, ou não tem como mediar as duas coisas. E a Bíblia vai dizer que ele ama isso. E ele diz para os pais: pai, eu quero uma mulher filisteia. Não ouve ninguém, Sansão. Não escuta conselho, não tem amigos. Você já viu o jovem que quando quer aprontar, apronta, noite vira dia? Tem pessoas, queridos, eu digo no geral, igreja do Senhor, tem pessoas aí fora que quando querem fazer coisas erradas, abrem o caminho e dizem: eu vou. Às vezes a pessoa está ali, não faz, vai dar errado, eu já vivi isso. Só que a gente não quer aprender com as experiências dos outros. A gente sempre acha que conosco será diferente. Não, eu já errei tanto e deu tudo certo. E é interessante porque no meio disso, Raul, a Bíblia vai dizer que ele pega uma estrada errada. Ele desce para Tímina e a rota não era aquela, irmãos, não era aquele lugar que ele deveria ir. Ele vai pelo caminho das uvas, pelo lugar onde as regras diziam: não passa por aqui, Sansão, mas ele desce. E quando ele desce por lá, o que é que vem no meio do caminho? Um leão. Alguns de nós até correríamos. Sansão, cheio do Espírito Santo, rasga o leão no meio. Imagine a cena aí. Eu não sei se pela boca ou como ele pegou, mas a Bíblia diz que ele rasgou ao meio. Leão não era impedimento para Sansão passar. Eu imagino ele passando pela frente das uvas, sentindo o cheiro do vinho e dizendo: como eu queria beber. Eu tenho uma palavra de Deus para te entregar nessa noite. Fuja dos lugares que tentam a tua carne.
Fuja daquilo que pode te fazer cair. Fuja dos lugares, querido, que pode atrair o teu coração. Sansão está passando por perto da vinha e há uma ordem de Deus clara: não contamina, não negocia isso, Sansão. E a Bíblia vai dizer que quando ele parte para aquele lugar, ele vai casar com a mulher. E eu fiz questão de que vocês repetissem que ele sai da estrada quando ele está voltando. Ele poderia vir por outro caminho, mas a Bíblia diz que ele volta pela mesma estrada. E aí está o problema, porque ele vai lá querer dar uma conferida no leão que está morto. Olha os olhos. E quando ele observa, havia uma das regras, queridos, do nazireado, que era: ele não podia tocar em coisas mortas, não podia ter o cabelo raspado, não podia beber e não podia tocar em coisas mortas. Sansão olhou, imagino eu olhando e dizendo: não é que eu sou o cara, dividi um leão no meio. Só que eu não acredito em coincidência. A Bíblia vai dizer que há um pouco de mel dentro de um cadáver. Só na Bíblia para ter isso. A gente poderia esperar qualquer coisa. Quem são as pessoas que depois do almoço aqui dá uma vontade incontrolável de comer doce? Eu já bebi até iogurte. Fiz limonada quando não tem polpa. Porque o açúcar muitas vezes até é uma droga, né? A gente, quanto mais a gente come, mais a gente quer. Quem aqui come um chocolate só? Quero conversar com você depois do culto. A gente também, só uma caixa. Daí pra cima. Porque açúcar vicia. E eu imagino que exatamente aquilo que atraía os olhos dele é colocado dentro do leão: mel. Olhou para aquilo, eu imagino ele, Ivete, tentando ir de longe, sem tocar no leão. Vou pegar só o mel. Só que eu quero dizer algo para você. Existem muitas pessoas nesses dias que estão vendo uma carcaça morta, estão olhando e dizendo: eu só vou pegar uma vez, eu só vou pegar naquilo que me satisfaz, eu não vou tocar naquilo que mancha a santidade de Deus. É impossível tocar naquilo que é bom. E o pecado muitas vezes é bom, é prazeroso, mas não se contaminar com ele. Mas o Senhor nos guarde nessa noite, porque eu vim pregar para uma igreja que vai passar a olhar para a cara do leão e dizer: eu não tenho negócio com você, eu perco a vontade de comer doce, mas eu não toco naquilo que eu não posso. É bonito, mas não é para você. É doce, mas não é para você nem para mim. É atrativo, mas não é pra gente. Me ajuda a dividir o peso dessa palavra. Sacode alguém e diz: nem tudo é pra você. Foi tu que matou o leão, mas não foi você que botou o mel lá. E aí agora, cadê os pais que estão aqui na igreja? Cadê os pais? Eu vou dizer para vocês uma coisa pessoal. Nós lideramos aqui na igreja adolescentes, jovens. E se tem uma coisa que de verdade, pastor, tira a minha paz, no geral, é quando você vai muitas vezes conversar com o pai e dizer assim: observa isso no teu filho fez isso. Aí o pai fez: meu filho nunca. Sabe por quê, Ivete? Porque o menino pega o mel do leão e lambuza nos pais. Porque foi isso que Sansão fez. Ele não só prova, como ele dá aos pais. Ele engambela os pais. Está ao vivo, eu estou falando engambela, mas tudo bem. Ele enrola os pais. Ele passa o mel na boca dos pais. E diz: pai, eu marquei com fulano. Tu vai com quem, menina? Eu vou com fulano. Quando vai ver, não é nada com fulano. Aqui na igreja não tem não. Aqui não tem não. Aqui não tem não. Mas em algumas igrejas que eu prego tem. Tem crente que tem 2 guarda-roupa. Um para vir para a igreja e outro para ir para o shopping. Às vezes nós não conseguimos, queridos, na nossa geração, entender quem é quem. E eu preciso usar desse testemunho para dizer algo para você. Estava eu recente na academia com uma menina de uma igreja da cidade, de uma igreja bem conservadora. E ela foi para a academia com um cropped e um short, daqueles que você paga parcelado e espera terminar de pagar para vir o resto do pano.
Não tinha o resto, só tinha a parte. E é interessante porque até aí tá certo. Era a maneira como ela escolheu. Só que ela veio andando comigo no caminho. Ela disse assim: agora eu tenho que ir para casa trocar de roupa, porque eu não gosto de andar assim na rua. E olhando, já viu aquela pessoa que anda desconfiada, está fazendo algo errado, está olhando para o lado? Eu acho que ela pensou assim: se meu pastor passa aqui, no mínimo 3 meses de disciplina por esse short. E é interessante porque a Bíblia vai dizer que Sansão, além de provar do mel, lambuza os pais, entrega aos pais, só que os pais não sabiam de onde vinha aquilo. E eu quero dizer a você, jovem adolescente que está aqui nessa noite, igreja do Senhor, cuidado por onde você anda. E eu quero pedir algo a Deus, que Deus possa voltar a abrir os olhos dos pais, que o Deus que revela comece a voltar a mostrar em sonhos, em revelações. Eu quero lhe dizer uma coisa: há um perigo em ser crente numa igreja de oração, porque você pode andar errado, mas 6 horas da manhã, dia de terça, nós estamos aqui de joelho dobrado, e Deus pode falar sobre você. Num ambiente onde tem a glória de Deus, o pecado vai ficando quase que insuportável. E é isso mesmo que eu quero que Deus gere no nosso coração hoje. Eu vou sair daqui olhando para a minha vida e dizendo: eu não vou mais pecar nisso. Eu não vou mais conviver com esse leão morto. Qual o problema da vida de Sansão? Matou, mas não jogou fora, deixou no caminho. Quantas pessoas que convivem com leões mortos? Quantas pessoas que já derrubaram uma área de tentação em sua vida, mas deixaram ali? E se nós não tivermos cuidado, isso ressuscita. Quantos jovens na nossa geração, e eu preciso dizer isso aos adultos que estão aqui: não é fácil ser jovem, irmãos. Não é fácil dominar a carne. Não é fácil olhar para os hormônios, porque ele não se converte, e dizer: não queremos. Não é fácil. Mas a gente precisa olhar para Deus no meio disso e dizer: Jesus, Ele é mais importante do que um prazer passageiro e temporário. Eu estou num culto de jovem, então ninguém vai se escandalizar. É melhor estar na presença de Deus do que beijar na boca. Sim ou não? Às vezes pessoas reduzem a presença de Deus a algo tão simples, a algo tão passageiro. Satanás sabe o mel que nos atrai. Talvez não seria mel, no seu caso seria Nutella. E tá caro, viu? Talvez não seria mel, mas seria uma área que atrai os teus olhos e o teu coração. E nessa área é tão bom, irmãos, porque na igreja a gente vê todo mundo lindinho, comportadinho, né? Mas Deus vê lá dentro. Você não conhece as áreas onde eu sou tentada, mas Deus sabe. Eu não conheço as áreas onde você é tentado, mas Deus sabe. E uma coisa que eu preciso dizer para você hoje: a gente precisa aprender a parar de dar brecha para o inimigo mostrar aquilo que ele quer fazer. Porque tem horas que Satanás não sabe, pastor, mas a gente diz. E tem gente que diz assim: menino, minha fraqueza é tal área. Cuidado, não abra o seu coração desse jeito. Minha fraqueza é tal. Se vier com isso aqui, eu caio. O problema de alguns é dinheiro, de outros é sexo, de outros são drogas, sei lá, de outros são a sexualidade aflorada, não sei. Mas eu quero dizer algo nessa noite. A Bíblia diz que quando Sansão prova daquele mel, ele começa a quebrar aquilo que Deus tinha na vida dele. E a minha pergunta para você é: onde é que os nossos olhos podem nos levar? Porque Sansão tinha grandes projetos da parte de Deus, um plano maravilhoso. Mas a Bíblia vai dizer que ele, além de tudo isso, ainda vai casar com uma mulher estranha. Casa, e depois ele não se contenta, fica com raiva da que casa, descasa e vai abraçar a Dalila. Quem aqui conhece Dalila? Você não é crente, mas você já ouviu falar no nome Dalila? Eu tenho uma prima que tem o nome Dalila, eu oro por ela. Eu falo: Deus, não deixa ser igual a da Bíblia, não. É interessante porque
A Bíblia vai dizer que Sansão, queridos, vai se apaixonar por essa mulher. Ele se enlaça nos braços dela, e a gente tem aprendido nos últimos dias que a mulher pode ser uma bênção na vida do homem. Agora eu vou lhe dizer uma coisa: quando a mulher quer destruir também, ela perde, queridos, pro BOPE, pro FBI, perde. Uma das áreas mais difíceis do conjunto penal de Itabuna não é a área masculina, é a área feminina. Conversa com elas. Algumas dizem assim: pastor, matei, esfolei, cortei, botei na panela de pressão e não me arrependo. Porque quando uma mulher quer destruir, irmãos, ela vai até o final. E a Bíblia vai dizer que Dalila começa a enganar Sansão, trazendo ele para perto. Os filisteus observam e dizem: ah, já sei onde é que eu derrubo ele. Porque todas as outras tentativas ele vencia. E a Bíblia vai dizer que quando Dalila tenta, Sansão se sai em todos os momentos onde ela pergunta qual é o segredo da sua força. Só que aí tem um problema, que ele está conversando raiz e dizendo para ela assim: não conto, mas ele deita no colo dela. Ele está deitado no colo e ela está dizendo: conta para mim. E ele mente para ela, e ela entrega a ele, e ele destrói aquilo que vinha. E ele tenta de novo, e ele tenta de novo. Por 6 vezes no livro de Juízes, nesses capítulos, vai dizer assim, pastor: mas essa vez eu vou vencer. Olha o engano da vida de Sansão. É tão fácil para mim pecar, depois vir pedir perdão, me arrependo, começo tudo de novo. Assim Sansão estava. E é interessante porque a Bíblia diz, querido, que quando ele está no colo de Dalila, Dalila fica chateada e olha a chantagem: você não me ama. Se você me amasse, você provava. Tem tanto jovem aqui que tem recebido chantagem. Eu não vou falar porque a palavra é muito complicada, mas quantos jovens solteiros que estão na igreja, que o mundo lá fora diz: você é tal coisa, e não pega a mulher? Então você é, deixa pra lá. Aí uma menina lá fora diz: se você não se entrega naquilo que eu estou pedindo, então você não me ama. Eu acredito que Deus vai colocar coragem na nossa geração para ser diferente e dizer: eu posso até te amar, mas eu amo mais o céu, eu amo mais Jesus, eu amo mais aquilo que Ele tem na minha vida. Eu não vou negociar aquilo que Deus me entregou. A Bíblia diz que ele está deitado no colo de Dalila. E aí lançaram uma nova música aí: Acorda Pedrinho. Tem uma música nova aí, Acorda Pedrinho, né? Dormindo ele. Imagino, dá uma chacoalhada aí: acorda Pedrinho. Levanta, Sansão. Sai desse lugar, Sansão. Eu imagino ele olhando e dizendo: mas aqui está tão aconchegante. Sai daí, Sansão. Não foi para isso que Deus te chamou, Sansão. E ele deitado, quando ela insiste muito, irmãos. Mulher quando insiste, insiste. Me conta. Quer ver uma coisa terrível? É quando diz para uma mulher assim: tem uma coisa para te contar, mas só amanhã. Pronto, tem umas que nem dormem. Ah não, fala logo agora, eu quero saber agora. E é interessante, porque ele está pedindo, ela está pedindo, conta. Ele diz: ó, o negócio é o seguinte, vou contar para você. Minha cabeça nunca foi raspada. E se eu tiver os meus cabelos cortados, eu vou perder a minha força. Dalila tinha negociado com 5 reis, Ivete. Recebido propina, desde lá de trás, viu? Não é só algo da parte lá fora, não. Propina. Se você derrubar ele, Dalila, a gente faz o serviço completo. E alguns entenderam até esse texto errado a vida toda. Não foi Dalila que corta o cabelo de Sansão. Ela só entrega e descobre um homem que vem e corta as tranças. Ela só chama. E é interessante, porque na hora que chama, irmãos, tem uma navalhinha afiada e ele está dormindo e o inimigo vem e corta. Aquilo que era bonito. E enquanto eu orava pelo culto, Deus me deu uma estratégia. Eu queria chamar aqui na frente. Vem cá, Juninho. Juninho não o da live. Juninho Sansão, cabeludo. Vem cá. Sansão.
Imagine Sansão. Venha para cá, meu filho. Aqui mesmo. Esse era Sansão 1, irmãos. Primeiro estágio da vida de Sansão. Balança o cabelo para mostrar que seu cabelo é bom. Cabelo maravilhoso. Desejo de todas as irmãs que estão aqui progressivadas. Cabelo bom, cheio de projeto e plano, pastor. Deus tinha promessa na vida de Sansão. Aqui ele derrubava leões, aqui ele vencia guerreiros. Mas aí a Bíblia vai dizer que porque ele deita no colo de Dalila, vem uma navalha. Cadê o Sansão número 2? Vem para cá, irmão João. Isso foi tudo combinado, viu, irmãos? Eles deixaram. Eles disseram que não tem problema, não. Venha para cá, meu filho, venha. Diga comigo o antes e o depois. Dalila. Segundo estágio da vida de Sansão, só para você entender o que Deus quer falar com você. O primeiro, cheio do Espírito Santo. O segundo, deita no colo daquilo que não pode. E tem os seus cabelos cortados. Mas algo me chama a atenção nessa palavra. Ele brinca, ele diz: ei, eu vou sair como das outras vezes. E quando ele tenta levantar, ele não consegue. Porque a Bíblia diz: e o Espírito do Senhor já tinha se retirado da vida de Sansão. Então os homens pegam ele, vazam justamente os seus olhos. Eu quero chamar o irmão Mirandinho aqui. Irmão Mirandinho, conversamos lá atrás, viu? Tá tudo certo, fica tudo em paz. Eu sinto a glória de Deus aqui nessa igreja, irmãos. O primeiro, Sansão, cheio de Deus, cheio de projetos, vivendo milagres. O segundo, Sansão, é aquele que pede parte do cabelo para aquilo que a sua mulher estava pedindo. E o terceiro estágio da vida de Sansão, ele é capturado e tem os seus olhos vazados. Vazados e levados para uma terra de Gaza. Olharam para o herói e diz: o herói vai virar palhaço. É como se pegasse isso aqui, ó, que o que o inimigo tem para botar no nosso nariz. Mas ele está repreendido nessa noite, porque nós não viraremos palhaços na nossa geração. Que o Senhor nos guarde. Todos os obreiros que estão aqui, levantem as mãos. Nós não vamos ser os campeões que viraremos palhaço, pastor. Tem alguns que cantaram na igreja e hoje é motivo de chacota lá fora. E cantava no grupo e dançava na igreja. O Senhor é maior e o sangue de Jesus tem poder. O terceiro estágio da vida de Sansão, ele está com os olhos vazados. Não é o caso do nosso irmão, que eu acredito que é um propósito de Deus, e ele sabe o respeito que eu tenho pela vida dele. Mas a Bíblia vai dizer que porque ele tem os seus olhos vazados, a Bíblia vai dizer, queridos, que ele é levado para um moinho e para uma casa como um circo. Aquele que era motivo de celebração, agora é motivo de vergonha. E é interessante isso. Só que quando eu estava de madrugada orando, Deus me mostrava exatamente os três aqui à frente. E observe no cabelo do irmão Mirandinho aqui. Está baixinho, sim ou não? E aí a Bíblia vai dizer em Juízes assim: estava cego, mas o cabelo voltou a crescer. O problema não era a sua visão. Estou concluindo a mensagem. Mas aquilo que eles precisavam, que ele precisava. E a Bíblia vai dizer: quantos de nós estamos aqui? Talvez você está aqui nessa noite, você já foi assim, e Deus hoje talvez, por várias coisas que você passou na caminhada, você foi caindo e caindo e caindo de estágio, porque a pior visão não é física, mas é espiritual. Pessoas que estão longe da comunhão, pessoas que estão fora do altar. O Senhor está dizendo nessa noite: eu tenho mais para a tua vida. O cabelo vai voltar a crescer. Eu imagino Sansão olhando. Calma aí.
Eu imagino Sansão olhando e dizendo assim: será que ainda tem jeito? Aí Jefinho, o inimigo está com a navalha afiada, dizendo: eu corto o cabelo até a cepa. Só que a matéria-prima, Tarcísio, é o céu, e no couro cabeludo tem vida. E o Senhor está dizendo: ainda tem vida aí. Pode cantar. Oh, rebandara vassoura e me calabai. Eu imagino Sansão olhando e dizendo: tem jeito para mim, Senhor. Aí Raíza vai me ajudar. Só o refrão. O ministério de louvor já vem. Estou terminando, você vai entender o que Deus quer. O cabelo está baixo, mas voltou a crescer. Alguém está olhando de longe dizendo assim: mas eu já tive o cabelão e agora eu estou com o cabelo pequeno. Tenha paciência, as coisas não acontecem da noite para o dia. A importância é saber que ainda tem vida aqui. Ainda tem vida aqui. E mesmo que o cenário diga que você pode adorar sentado aí mesmo. As evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Os filisteus olharam e disseram assim: eu tiro os olhos dele e eu quero ver de onde vem a força. Aí o Senhor diz para mim assim: Afonso, eles fizeram um favor para Sansão, porque tem gente que tem que perder alguma coisa para aprender a olhar com os olhos espirituais. Era o céu olhando e dizendo: ele não enxerga a terra, mas ele voltou à comunhão comigo. Observe, bem baixinho. Sansão está divertindo o povo, brincando, cego. E a Bíblia vai dizer que há uma coluna e ele não consegue andar só. E de repente ele pede ajuda de um moço e diz: você pode me guiar até aqui? Aprenda uma coisa: quer viver mudança, peça ajuda. Sansão viveu só o tempo todo, mas Deus vai ensinar a lição para ele. Para chegar na coluna tem que ter ajuda. E a Bíblia vai dizer que o moço vai levar Sansão e ele se agarra nas colunas cego, irmãos. E aí a gente vai entender aquilo que a gente está estudando aqui na escola de líderes, aquilo que é graça. Errou todos os capítulos que falam da vida dele, mas de repente ele está cego e está dizendo: Senhor, me dá mais uma chance. Senhor, só mais essa vez me ajuda de novo. Senhor, me vinga pelos meus 2 olhos, faz algo na minha vida. E a Bíblia vai dizer que quando ele tenta fazer isso, irmãos, ele se abraça com as colunas, derruba todo o templo de Dagon. Aquilo que estavam rindo não apenas de Sansão, mas o Deus de Sansão. Ele mata todos os reis filisteus que estavam ali. E a Bíblia diz que mais foram aqueles que foram mortos na sua morte do que na sua vida. Só que eu concluo a mensagem para orar por você com algo muito poderoso da parte de Deus. Eu queria que você abrisse a palavra. Pega aí rapidinho. Capítulo 16, verso 31. Oh meu Deus, Jesus está na casa. Se os meninos puderem, coloca para mim no Data Show. Capítulo 16, verso 31. Deixa a Bíblia aberta. E diz a palavra do Senhor assim: os irmãos de Sansão e toda a sua família foram buscar o seu corpo. Eles o levaram e o sepultaram entre Zorá e Estaó, no túmulo de Manoá, o seu pai. Volta aí, capítulo 13, verso 25. E diz a Bíblia: Sansão estava no campo de Dan, entre Zorá e Estaó, quando começou a sentir que o Espírito Santo dirigia. Volta aí, capítulo 13, verso 2 e 3. Concluímos a mensagem. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zorá e pertencia à tribo de Dan.
A sua mulher não podia ter filhos e o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você não podia ter filhos e por isso nunca foi mãe, mas agora você ficará grávida e terá um filho. E a Bíblia diz que esse homem era da tribo de Zorá. Pega aquilo que Deus está dizendo nessa noite. Ele morre no campo dos filisteus. Ele morre no lugar fora daquilo que Deus queria. E a Bíblia vai dizer, pastor, que a família vai buscar ele lá, dizendo: no campo dos filisteus você não fica. Estamos te levando para Zorá e Estaó. Diga comigo: Zorá e Estaó. Que lugar é esse, Rayane? Eu li com você o lugar que Deus encheu ele na primeira vez. Que lugar é esse? O lugar onde o anjo visitou a mãe dele com um milagre. Que lugar é esse? O lugar da primeira experiência. Então você entende, porque eu libero a palavra final dessa mensagem. Deus dizia para mim: morreu, mas não vai ficar no lugar que Deus não quer. Nem que seja no último suspiro, a família vai buscar e vai dizer: volta para o lugar do encontro, volta para o lugar do altar. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Concluo. Existe vida aí. Quem é que se interessa por um herói morto? Só a igreja. É a igreja que vai buscar debaixo dos escombros, pastor. Quem é que queria Jesus poderoso, cheio de milagres? Toda a Judeia, Samaria e Jerusalém. Mas dois homens desejam pegar o corpo morto de Jesus, José de Arimateia e Nicodemos. Pegam o corpo dele, trazem e diz: vamos cuidar. Quem é a família que vai pagar o preço para ver um herói que se tornou palhaço nos escombros e dizer: para alguns está morto, mas para mim não está? É a igreja que marcha olhando, dizendo: ele não vai morrer na terra dos filisteus. Seu lugar é Zorá, seu lugar é Estaó, seu lugar é onde Deus falou, querido. Bem baixinho o louvor, bem baixinho. Seu lugar é o lugar onde Deus disse. Em que estágio da vida você está? No início? No meio? No final? Talvez você olhou e disse: minha irmã, está tudo ruim, mas se tem uma promessa de Deus que o teu cabelo vai voltar a crescer aí, eu acredito que isso é verdade. Vou passar para o pastor que ele vai orar pelos jovens. Mas eu quero convidar você que está aqui nessa noite, que está afastado da igreja, está longe do altar. Tem uma canção que eu queria que Raíza ministrasse, eu pedi a ela, porque tem horas que a gente parece que pensa que Deus perdeu o controle, irmãos. Quem sabe olhasse pela vida de Sansão. E entenda, por favor, a letra dessa música tem uma parte que diz que alguns homens estavam esquecidos. Não é por Deus, porque Deus não esquece de ninguém. A sociedade não enxergava mais. Feche os teus olhos. A igreja pode orar comigo nessa noite. É noite de libertação. É noite de cadeias rompidas. Para os visitantes que estão aqui, por aqueles que estão aqui e nunca fizeram uma aliança com Deus, o Senhor está dizendo para você: você foi chamado para ser mais que vencedor. O inimigo aí fora quer tornar a gente um palhaço, mas eu sei que esse culto ficará marcado no teu coração. Você que está aqui nessa noite, que talvez a tua história bate com a história de Sansão, já viveu grandes tempos com Deus e agora está totalmente fora. O Senhor te diz nessa mensagem: volta para o lugar do altar. Volta para o lugar do altar. Talvez você está aqui nessa noite e você está perto de algum jovem, não tem coragem, pede para ele: você pode me levar lá na frente, guiado por aquela coluna?
Você pode me chamar, você pode me levar lá. Querido, não é vergonha declarar Jesus como Senhor. E eu queria perguntar nessa noite: tem alguém aqui que precisa declarar Jesus como seu Senhor? Erga uma das suas mãos. Se você não quiser sair do seu lugar, você nem é obrigado a isso, mas levante uma das suas mãos e diga: a partir de hoje eu retomo minha aliança. A partir de hoje eu estou de volta para o lugar da promessa. Orei, Assuri, Miga, Nalaba, Súria. Tem mais gente aqui. Canta, Raiza, canta. Parece que está tudo bem. Escute. Pra todo mundo. Tem mais gente? Tem mais? Tem mais? Ê, Sansão. Ê, Sansão, Jesus te chama. Para de se lambuzar com esse mel. Larga esse leão do lado e vem viver o leão da tribo de Judá. Oh, Deus. Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. O Senhor está quebrando cadeias aqui nessa noite, Por irmãos. fora tem uma cicatriz, mas por dentro Os está jovens da sangrando. igreja Mas eu também venham aqui conheço para frente, que o pastor vai orar. coração. Todos os jovens, todos. Adolescente, jovem, vem aqui para frente. Conheço você por O Senhor quer nos fortalecer nessa noite. a minha obra em sua Ainda dá vida. tempo de você aceitar Jesus, de voltar para a igreja. Você dançava, você cantava. O Senhor está dizendo: Deus quer tirar esse nariz da tua vida hoje. Parece que é o fim, que vai morrer e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não perdi o controle. Ele não perdeu o controle. Eu não perdi o controle. Oh, remanda la basura e me Eu não calabai. perdi o controle. Vem pro altar, vem pro altar. Perdi o controle. Vem pro altar, vem pro A altar. sua história já estava escrita. Meu Deus. Não perdi o controle. Estamos finalizando, querido, mas o Espírito Santo te diz: eu tô te chamando de volta. Não perdi o controle. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, Que o Espírito do lá Senhor no ventre da sua aumente o nosso mãe, temor nessa noite. a sua história Que eu o já Espírito tinha Santo escrito. continue escrevendo coisas lindas ao nosso respeito. Que é o fim, que vai morrer. Você não está esquecido. Mas eu não perdi. Escute o que Deus está dizendo. Não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Se Ele não perde, Eu não perdi o controle, oh meu Deus, Eu não perdi o enche a nossa controle, geração, Jesus. Eu não Enche a perdi nossa o geração. controle, Derrama graça, força, o poder. controle. Oh Deus. Pode uma mãe se esquecer de um filho? Davi estava esquecido. homens se esqueceram, mas Cuidando Deus de não. ovelha estava esquecido. José estava esquecido. Na cisterna estava esquecido. Venderam ele, estava esquecido. No palácio estava esquecido. Na prisão estava esquecido. O paralítico estava esquecido. No tanque de Betesda estava esquecido. O cego Bartimeu estava esquecido. Em Jericó estava esquecido. O carpinteiro estava esquecido. Venderam ele, estava esquecido. Prenderam ele, estava esquecido. Deram uma cruz pra ele, estava esquecido. Na via dolorosa estava esquecido. Crucificaram ele, estava esquecido.
perdi o controle, não. Eu quero louvar a Deus pela vida de Lara. Deus colocou um amor tão grande no meu coração por você, menina. E é um presente para mim tê-la aqui hoje. A esse menino também. Mas eu quero quebrar um protocolo aqui, vou orar pelos jovens. Mas tem uma jovem aqui na igreja que eu quero orar em especial por ela. Ela viajou 1.100 quilômetros para passar o aniversário dela hoje comigo. E eu queria convidar essa jovem aqui à frente. A minha filha mais velha. Minha filha do coração. Eu queria orar com ela também. Tarcísio também hoje. Aniversário. E essa jovem é um presente de Deus para mim, assim como todos vocês. Vem cá, mamãe. Aleluia. Deus, eu quero apresentar cada jovem, Senhor. Mesmo os que ficaram lá no banco, na cadeira, talvez ele não se intitule ou não quis vir aqui à frente. Que o Senhor venha nos blindar, Senhor. Guardar, livrar de todos os caminhos maus. Talvez eu não saiba a palavra correta, Deus, mas o Senhor sabe a intenção do meu coração. Quando eu te peço, Deus, blinda-nos. Guarda cada jovem, guarda cada um, Deus, na sua limitação. Quantos conflitos, quantas adversidades eles enfrentam. Senhor, em especial, coloco a vida de Carol nas tuas mãos, Deus. Vivendo os seus dias maus, vivendo as suas dificuldades. Mas hoje é dia de celebração da sua data natalícia. Ela veio celebrar esse aniversário com a mãe, veio celebrar conosco, Deus, em família. Que o presente que ela deseja alcance diante do Senhor. Também apresento Tarcísio nas tuas mãos, celebrando hoje essa sua data na presença do Senhor. Poderia estar em outros lugares, mas optou estar aqui com a família, louvando, glorificando ao Senhor. Deus, que nenhum se perca. Que nenhum dos que aqui estão, Pai, venha se perder pelo caminho. Assim como o Senhor Jesus faz a oração ali em João 17. Que tantos quantos o Senhor os deu, Deus, nenhum se perca, mas possam ser guardados e protegidos pelo Senhor. Aprendendo a dizer não por aquilo que assedia. Aprendendo a dizer não por aquilo que encanta, por aquilo que atrai. Mas que não venha desviar o caminho. Porque o Senhor é o único caminho. E nós cremos na tua verdade. Nós cremos na tua vida. Abençoa a vida de cada jovem. A vida de Tarcísio. A vida de Carol. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos encerrar? Tem que acabar, né? Tem que encerrar. Rayana fez o apelo. 2 jovens vieram aqui. Mas ainda tem teimosos aí. Que o Espírito de Deus está falando com você aí. Ou eu quero dizer para você, teimosa, teimoso. Jefinho pegou o microfone aqui dizendo que Jesus vai te pegar. E eu vou repetir isso e vou dizer: Jesus vai te pegar na sua teimosia. Aonde quer que você vá, você é dele, ei, você é dele, ele já te escolheu, ele já te separou. É um ato apenas você levantar a mão e declarar: Jesus vai te pegar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o
o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Uma ótima semana em nome de Jesus. Aleluia.